Goiás registra um panelaço em protesto contra Bolsonaro após recorde de mortes por Covid. Senado aprova a PEC do auxílio emergencial em segunda votação. Organização Mundial da Saúde registra aumento de contágios por Covid na Europa. Você acompanha a partir de agora no RB Notícias. Olá, boa tarde. Moradoras de pelo menos 4 estados ontem fizeram protesto através de panelaços em suas janelas contra o presidente Jair Bolsonaro. O Senado aprovou em segunda votação o retorno do auxílio emergencial. Quem vai comentar tudo o que está acontecendo é Ney Gonçalves Dias. Boa tarde, Ney. Conta um pouquinho pra gente como é que foi essa votação. Boa noite, Camila Schmidt. Boa noite a todos. O Senado Federal aprova nesta quinta-feira, em segundo turno, o auxílio emergencial, a PEC do auxílio emergencial, aprovando o seu texto base em 2 turnos, no primeiro e no segundo, com mais de 62 votos. Nós estamos, Camila, desde o mês de setembro do ano passado, discutindo se faríamos ou não a continuação do auxílio emergencial que terminaria em dezembro. Discutiu-se de onde tirar o dinheiro e durante os meses de setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro e fevereiro, Camila, 6 meses, os senadores ficaram perguntando: mas aonde eu vou tirar o dinheiro? Aonde vai tirar? A receita vai sair da onde? São 44 bilhões, como é que eu faço? Depois de 6 meses não chegaram a conclusão nenhuma, Camila. Não chegaram a conclusão nenhuma. Fala-se em cortar subsídios futuros, manter subsídios 4%, tudo fantasia. Tudo fantasia. Imagine, Camila, se para votar um auxílio emergencial que todo mundo no Brasil é a favor. Eu não conheço, num país polarizado de imbecis e de ignorantes, eu não conheço nenhum ignorante que seja contra o auxílio emergencial. Eu nunca ouvi falar de alguém que é contra. Todo mundo é a favor. E leva 6 meses para decidir. Como é que vai fazer com a reforma tributária, que é mais complexa? Como é que vai fazer com a reforma administrativa, que é mais complicada? A sorte, Camila, é que o texto base foi aprovado, já está a caminho da Câmara dos Deputados e lá não deve sofrer muito problema, dada a emergência da aprovação. Depois vai a sanção presidencial. Queira Deus, Camila, na semana que vem, o governo já defina quando vai pagar a primeira parcela, quanto será efetivamente a primeira parcela, quando será paga e quem vai receber. Enquanto isso, dona Camila, hoje foi feita uma ação em 8 estados da federação. Sabe qual que é, Camila? Envolvendo 6 órgãos do governo. Tribunal de Contas, Procuradoria, Polícia Federal, uma porção de gente envolvida para verificar as fraudes do auxílio emergencial do ano passado. Camila, os caras roubaram mais de R$1 bilhão do auxílio emergencial. Verdadeiras gangues se formaram para receber o auxílio emergencial, Camila. Hoje, na primeira página do jornal Washington Post, você pode ver aí no Google, vai na internet. O New York Times, na primeira página, o Washington Post, na primeira página dos Estados Unidos, o Le Monde na França, o Libération em Paris, o Cito 4 dos principais jornais, todos trazem na primeira página o caos da saúde pública no Brasil. E lamentam o número de infectados e de mortes em crescimento do país. Chama atenção pelo seguinte, Camila. Quando você tem nos Estados Unidos o maior número de infectados e de mortes, você coloca esse país na manchete do mundo inteiro, todo mundo está preocupado. Mas o Biden resolveu fazer lá uma vacinação de 100 milhões de pessoas em 3 meses. Ele já vacinou, Camila, mais de 50 milhões em 1 mês e pouco.
Então começou a baixar dos Estados Unidos. É que no Brasil passou a ocupar o estado dos Estados Unidos. O Brasil passou a ser o primeiro país em destaque com infecções de morte. Camila, o senhor Antônio Fauci, que você fala dele todo dia aí, que é hoje o principal autoridade americana em casos de pandemia. O Antônio Fauci falou ontem, Camila, que está profundamente preocupado com a situação do Brasil. O mundo inteiro está preocupado com a pandemia do Brasil. Menos o governo em Brasília. Camila Schmidt. Pois é, né? E falando em pandemia, o comando da Polícia Militar realizou uma operação para tentar aí fazer com que as pessoas cumpram o lockdown. A Operação São Paulo Mais Segura mobiliza mais de 16 mil policiais militares. A ação conta com equipes da PM distribuídas em mais de 1.000 pontos do estado de São Paulo. Desde as 5 horas da manhã de hoje, são mais de 7.000 viaturas, 11 helicópteros. As equipes estão em locais estratégicos apontados pelo Serviço de Inteligência da PM, sufocando a criminalidade e também repreendendo em relação ao combate dessas pessoas sobre o lockdown. Então, Operação São Paulo Mais Segura está na linha. Com os anúncios aí que têm acontecido, todas essas situações em relação à pandemia, mais o anúncio do PIB que aconteceu ontem, como fica agora a economia do Brasil? Quem explica para a gente é nosso economista Marcelo Guedes. Olá, Marcelo. Conta um pouquinho para nós, então, o que a gente pode esperar do Brasil agora. Boa noite, Camila, e boa noite a todos que nos acompanham nessa quinta-feira, 4 de março, pela Rede Brasil de televisão. Hoje temos um dia bem movimentado economicamente, principalmente de assuntos domésticos aqui no Brasil. Tivemos ontem a divulgação do PIB brasileiro. O Brasil, no ano de 2020, ano passado, recuou 4,1%. Foi a maior queda histórica dos últimos tempos para o PIB brasileiro. Em contrapartida, nós saímos da lista das 10 maiores economias do mundo e caímos para a 12ª economia do mundo, conforme ranking mundial dos PIBs. Qual a consequência disso, senhores? O PIB ele é avaliado em dólar. O PIB é calculado em dólar. A nossa riqueza nacional ela é produzida aqui, somatizada em reais. Com essa desvalorização do dólar acima de 30% do ano passado até então, naturalmente que isso também tem uma interferência. Mas vale lembrar que as medidas adotadas pelo governos federal, estaduais, municipais de ajuda, auxílios emergenciais, fizeram com que uma projeção que chegou a ser de 10% de queda em 2020, reduzisse essa projeção pessimista para 4,1%, como foi o que terminamos. Agora, em 2021, senhores, o que temos de novo para a gente avaliar em perspectiva de PIB e crescimento econômico desse ano? A gente percebe que começamos agora uma nova temporada de lockdown e quarentena pelo país, diante do grande contágio, do avanço do coronavírus Brasil afora. Vai ter consequência econômica no nosso PIB? Claro que vai. Vai ter sim. Shoppings fechados, só funcionamento de serviços essenciais, restaurantes fechados, comércio fechado, naturalmente que vai. O que nós temos de horizonte positivo para poder observar do segundo semestre em diante? Acredita-se que a agenda das vacinas, a corrida das vacinas, teremos uma quantidade da população vacinada grande, uma quantidade representativa. Com isso, a previsibilidade, a volta ao normal, ele acaba sendo mais confortável e mais previsível, como eu disse aqui. Podendo sim termos um retorno das atividades no país dentro de uma normalidade. O que é importante e trouxe uma grande animação hoje. O Senado aprovou a PEC emergencial no segundo turno. Isso aí devemos ter um novo auxílio emergencial vindo à tona aqui no Brasil, que muito vai ajudar a retomada econômica do país. Conforme corrida que o governo federal, o presidente Jair Bolsonaro, mais o presidente do Senado, mais o presidente da Câmara de Deputados, começam a demonstrar, o presidente da República começa a fazer uma agenda positiva, uma interlocução muito boa com os poderes, para que seja respeitado o teto fiscal.
tendo respeito no teto fiscal, um bom pacote de privatização e o seguir com as reformas administrativa e tributária que tanto farão resultado benéfico para o país nesse ano de 2021, acreditamos sim que a possibilidade de que tenhamos um segundo semestre mais animador e encaminhando o país para uma boa retomada econômica, ele torna-se muito mais perseverante diante desse cenário. Camila, é com você, estamos de olho aqui. Uma boa noite a todos e muito obrigado. Tá certo, Marcelo, muito obrigada. E a seguir, Papa Francisco faz viagem ao Iraque e cerca de 20% dos alimentos são desperdiçados. O RB Notícias volta já. RB Notícias de volta falando de coronavírus. A OMS anunciou aí um aumento nos casos de Covid na Europa. E a variante brasileira de Covid chegou na Venezuela. Agora as autoridades estão tentando aí dar um jeito de evitar a transmissão no país. Vamos aos destaques internacionais com o Hermano Henning, que vai ter aí uma viagem bem importante para acontecer. Hermano, boa tarde. De onde vem a notícia hoje? Oi, Camila. O nosso destaque de hoje vem do Vaticano, dá conta de uma viagem histórica a ser feita pelo Papa Francisco, argentino Francisco, neste final de semana. Ele vai ao Iraque, um dos pontos mais perigosos deste planeta. Vai ser, e é considerada, a viagem mais perigosa do Sumo Pontífice. Ele não vai encarar grandes multidões, pelo que a gente já sabe, né? Pelo fato da pandemia do coronavírus. Mas ele já se manifestou, por sinal se manifestou hoje num vídeo revelando que segue para o Iraque como peregrino da paz. Vamos acompanhar. Oi, Camila. O nosso destaque de hoje vem do Vaticano, dá conta de uma viagem histórica a ser feita pelo Papa Francisco, argentino Francisco, neste final de semana. Ele vai ao Iraque, um dos pontos mais perigosos deste planeta. Vai ser, e é considerada, a viagem mais perigosa do Sumo Pontífice. Ele não vai encarar grandes multidões, pelo que a gente já sabe, né? Pelo fato da pandemia do coronavírus. Mas ele já se manifestou, por sinal se manifestou hoje num vídeo revelando que segue para o Iraque como peregrino da paz. Vamos acompanhar. Vamos esperar, né, Hermano, ver aí se realmente o Papa Francisco vai conseguir ficar em paz, afinal, um dos países mais perigosos, como você trouxe aí. E temos crimes de guerra israelense em territórios palestinos sendo investigados. A seguir, cerca de 20% dos alimentos são desperdiçados no mundo e Angela Merkel fala de injustiça. A RB Notícias volta já. RB Notícias de volta, a gente fala de um assunto bem triste. São quase 1 bilhão de comida desperdiçada. Isso equivale a 20%. Gente, é muita comida desperdiçada em todo o mundo. Vamos acompanhar na reportagem. E Angela Merkel resolveu se pronunciar em relação às acusações que ela vem sofrendo de funcionários da família real. E é isso, o RB Notícias de hoje fica por aqui. Aproveite o finzinho da sua tarde, aí uma ótima noite para você também. Amanhã a gente se vê.